inteirinha e a Edna é bem grande. Enorme. Eu também. Eu acho que você já foi mais. Mas é uma Uma época eu fui que a Ingrid também tinha contos, e aí eu acabei assistindo 2 vezes. Também por ela. Mas, é uma bela loja, não? nossa, é uma maravilha. A gente está juntando então você aqui. É um box de muda. Então, ela tem essa vantagem, né? O fato de ser vantagem. Ela é toda preta, perfeita. E aqui não muda nada, sabe? Muito bom. Puxa, isso aqui podia tomar um suco de tomate, ficava muito bom. Mas eu pus para apurar durante o período que nós estávamos almoçando. Deixei lá. Ai, os cheiros queimados. Ai, Laura, É verde, todo o molho e a panelinha. Aí eu tô trabalhando. Bom dia, professor. Tudo bem? Quem está falando? É o André ou o João? Bom dia, André. professora. Ah, então tá bom. Tudo bem, André? Vamos. João aqui. Opa. Tudo bem? Tudo bom? Você não recebeu a minha mensagem?
no WhatsApp? Isso. Deixa eu ver. Enfim, eu havia pedido, perguntei para o senhor se tinha algum problema, se eu pudesse entregar o trabalho no sábado. Não, eu vou prorrogar. Eu vou mudar a data lá. E Obrigado, aí, professor. É que eu voltei a trabalhar no escritório e aí as coisas estão meio corridas. voltou às atividades normais, né? Para mim, voltou. É que a gente é serviço essencial, então... Sei. Então, tá bom. Parece que as coisas estão voltando ao normal, né? Quer dizer, mas já continua ainda, né? O número de contaminados, de mortes, tá acima de 1.000 pessoas, né? Então, mas Obrigado, professor. a economia também não pode parar, né? Nós temos um guerreiro aí, hein, professor? Hã? Está longe de acabar essa pandemia. Tá complicado. Parece que estão achando aí uma vacina, né? Então, já tem, já tem um remédio para quem está nas últimas, né? Com que, na verdade, é cortisona, né? Quer dizer, estão ministrando cortisona para quem está nas últimas, né? Eu vi que a Unifesp está fazendo... A Unifesp parece que está fazendo uma vacina. Mas parece que sai em 2 anos, uma coisa assim. Então vai demorar ainda. Mas eu estou vendo que o pessoal está bem esperançoso. E ainda mais no Brasil. Eu vi senador falando sobre isso daí, sobre vacina. Então vai demorar. Mas a reabrir assim, a economia de uma maneira tão abrupta que nem o governo fez, eu acho que é errado. Ainda mais com o número de contaminados aumentando tanto assim. Mas... se bem que como esse pessoal que está nas atividades essenciais, né? Como disse o André, quem é? Quem está no... o João. O João. Fui eu que falei. Já tem muita gente trabalhando, né? Nessas atividades essenciais. Tem gente que nem parou. É isso aí. Então, mas vamos seguir aí com força e fé, né? Para sair dessa daí, porque não vai ser fácil, não. Essa pandemia é uma coisa sem precedentes mesmo. Até assusta um pouco. Mesmo eu sendo jovem, assusta um pouco. Eu fui no médico outro dia, né? E ele me receitou: não assista noticiários na televisão. É um bom remédio, viu, professor? Boa medida. Realmente, esse tipo de notícia, né, é terrível, né? Você fica pensando em você, na sua família, nos seus amigos. Porra, não brinca, não. Não tem como, não. Eu vejo o pessoal na rua, dá vontade de pelo menos assessorar. Não tá. Volta para casa, fala alguma coisa assim. Mas está afetando todas as atividades, né? Sim, isso está tendo um impacto bastante grande. Acho que eu já comentei com o professor que parece que a Europa está fazendo um plano de renascimento. É o renascimento da Europa. Então, estão retomando os clássicos ainda. Mas parece que vão gastar 1 trilhão e 200 bilhões de euros. Então, estão vindo bastantes recursos aí para reativar a economia. Meu problema mesmo fica com o Brasil, né? Porque a gente tem gastado bastante, parece que tem o teto de gastos aí que está saindo no noticiário, que eu assisto bastante essas questões aí. Mas eu já ouvi gente falando de década perdida, estou com medo. O pessoal do comércio de São Paulo, aqui do estado, também falou que o prejuízo já chegou em 600 bilhões de reais. Então, a economia, depois, quando voltar dessa situação, vai estar bem destroçada mesmo. Não, mas também você pensar o seguinte, né? Que o parque industrial não é igual uma guerra, né?
parque industrial está intacto, né? Quer dizer, é. Então, o retorno, né, à produção vai trazer uma economia, mas agora esse prejuízo precisa ser absorvido, né? Sim. Agora, não sei como é que eles vão fazer, né? Se vão aumentar os impostos, né? Quer dizer, quem vai pagar tudo isso somos nós. Então, mas eu vi nos Estados Unidos o pessoal falando sobre renda universal. Então, se talvez o governo uma hora vai ter que refazer o sistema tributário, isso daí é óbvio, vai ter que fazer, tem um monte de projeto que já está no plenário, está no Congresso também, então tem alguns projetos, ainda mais o IVA é um candidato forte aí para essa mudança de sistema. Márcio, quantos anos você tem? Eu tenho 26, professor. 26, 26, então, um pouquinho. Eu, quando tinha 26 anos, o pessoal já falava em reforma tributária, viu? Mas é bom saber, então, professor, que já tem umas décadas aí de tentativa. Agora eu tenho 76, né? Nossa. Mas a reforma tributária e os deputados, senadores, eles fogem, né, desse assunto. Eles fogem. Porque tem uma base legal muito forte, eu acho que para fazer isso daí. Aí eles têm que conversar com os advogados da OAB, né? Tem que conversar com a União, tem que conversar com a Secretaria da Fazenda de cada estado. Aí eles não colocam a mão no fogo nessas questões aí. Quem fez assim meio na violência foi a ditadura militar, né? Mexeu em alguma coisa, mas não conseguiu mexer em tudo, né? Tributação é um mundo à parte, em todos os países, pelo que eu tenho percebido. E era um regime forte, né? Porque se você for ouvir todo mundo, não sai, né? Não sai. Por isso que o Paulo Guedes conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Não, Michel Temer conseguiu passar essa reforma, porque ele foi que nem um cavalo, né? Ele disse que tem que fazer para arrochar os gastos do governo e conseguiu fazer. E fez porque também tinha uma base política ali no meio do Congresso. Mas tem que fazer. Às vezes, se for ouvir 510 deputados federais, fica complicado a chegar a um senso comum, assim. Ainda mais que tem aquelas regras de 2/3 da casa, mas fica bastante complicado, porque tem muita politicagem, é muito interesse próprio, e às vezes eles se juntam de uma maneira não muito ortodoxa. Acaba atrapalhando todo. Quem conseguiu uma proeza, né, foi o Ulisses Guimarães, ao instituir a Constituição de 1988. Também não foi fácil, ele teve que convencer e negociar com Deus e com todo mundo, né? Mas a Assembleia Constituinte é composta de menos deputados, né? Então é uma elite, né, de deputados que trabalhou na Constituição, mas mesmo assim não foi fácil. O pessoal diz que a Constituição não é boa, mas para ele aprovar essa Constituição, ele... Uma guerra. Ele revelou, com todo o poder, né, que ele tinha, né? O mérito é dele, viu, de ter articulado, né? O Congresso, acho que a Câmara chama Ulisses Guimarães, se eu não me engano, a Câmara dos Deputados, o salão assim que eles se reúnem para fazer as sessões. Acho que ali chama Salão Ulisses Guimarães. Ele sumiu, né, lá em Paraty, no Rio de Janeiro, ele sumiu. Isso também é um acidente, né? Uma coisa bastante... O helicóptero que ele estava caiu, né? Então... bem assim, mas realmente ele teve um jogo de cintura político, acho que parecido com o do Getúlio Vargas, de verdade, porque conseguir no Brasil fazer uma... O Getúlio ainda era ditador, né? Quer dizer, era mais porrete. Tava com martelo. O Ulisses foi só na conversa, né? Quer dizer, era um baita de um negociador, né? Professor, eu tô com uma dúvida quanto ao trabalho. Pois não, eu acabei fazendo um tema Just in Time, comparando Just in Time com uma metodologia usada no setor de software.
Sei. Queria saber se ainda entra no escopo do trabalho. Lá tem alguma coisa mencionando custos? Algum capítulo aí? Você discute aí os custos do Just in Time? Ou não? Compara como o Just-in-Time gerencia o estoque com essa metodologia. Eu achei coisas muito similares entre as duas. Sei, sei. Mas você entra no mérito da gestão de custos? Gestão estratégica de custos? Ou não? Não tem nenhum parágrafo, nenhum capítulo a respeito desse assunto? Eu entro no mérito de minimizar o gasto com um produto que não for... que a gente não tem certeza que tem demanda do cliente. Não sei se entraria. Eu vou dar uma olhada para ver aí o mérito, né? Eu acho que nem nas considerações finais aí você colocou alguma coisa em relação ao nosso assunto aí, que é gestão de custos, gestão estratégica de custos, ou não? Eu segui bem o que você falou na aula, que você abordou gestão de estoque Tá com certo. Just in Time. Então, tá bom, eu vou dar uma examinada, né? Certo. Mas acho que está dentro do escopo, sim. Ok? E qual foi a sua conclusão final? Os dois têm problemas muito parecidos quanto à necessidade de gestão de incerteza dentro da produção. E os dois tentam usar mais o input do cliente para direcionar a produção de forma que eles saibam que o produto final vai ser vendido para alguém. É baseado no pedido, né? Então, a produção é baseada no pedido. Sim. Eu vou dar uma examinada aí, depois eu te dou um retorno, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem. E aí, conseguiu postar o trabalho ou não? Eu consegui postar. Não sei se tá perfeito, mas eu consegui, sim. Então tá bom. Tá. Hoje é mais para gente fazer aqui essa checagem, né, de quem conseguiu, né? Então eu dei uma olhada lá no Moodle, né? Realmente já tem alguns trabalhos postados. Eu já disse aí acho que foi para o João, eu vou estender o prazo até o dia 25, tá certo? Então, nós temos mais essa ocasião. A avaliação vai ficar, né, restrita a esse trabalho, né, e também a participação, né? Então, a nota de participação ela é baseada na frequência, né? Então, a frequência aí seria a nota de participação, né? Algumas pessoas, né, desistiram de frequentar, né? Tá certo? Não sei qual foi o motivo, mas eu conversei aí com o coordenador, né, o professor Carlos, e ele achou que realmente em outras disciplinas também está tendo muita desistência, né, muitas evasões, né? Mas a última notícia que nós tivemos aí da FEA-USP, né, é que as aulas remotas vão continuar no próximo semestre também, né? Eu vi uma notícia falando que ia ficar até o final do ano, para a USP inteira, pelo menos. Não sei se é verdade. É que saiu o calendário. Isso é online mesmo. Então, esse pessoal... Professor, Foi não. deixa eu te perguntar, existe alguma
possibilidade com relação aos trabalhos que já foram postados de o senhor dar uma olhada e dar um feedback, já que o prazo foi expandido, talvez a gente pudesse fazer alguma correção, alguma melhoria. Pois não. Você conseguiria? Eu Você vou. conseguiria olhar o trabalho rapidinho, tipo assim, falar, você podia fazer isso aqui, ó. Tá bom, eu vou proceder isso aí. Tá certo? Ô, professor, Obrigada. aproveitando, tinha algum limite, quer dizer, limite não, tinha algum mínimo de páginas para o trabalho? Porque o meu eu tentei fazer o mais compactado possível. Tô botando pouca página, mas E você acha que você foi objetivo ou não? eu acho que sim. Então, Tipo, mas você vai olhar para a questão de quantas páginas tem ou isso pouco importa? não, o número de páginas não. O que realmente importa são os insights, né? Quer dizer, Uhum. dentro daquele assunto, né, que você escolheu, se você vislumbrou alguma coisa, né, que possa acender uma luz, né, sobre o tema, né, de gestão estratégica de custos, né? Eu acho que aí o objetivo foi atingido, né? Uhum. Certo? Beleza. Agora, aí, né, a qualidade teria preponderância à quantidade, né? Mas quem também fez várias páginas, a gente vai examinar. Okay? Então não se preocupe. Professor, mas em relação às aulas continuarem sendo online semestre que vem, acho que é bom, né? Porque tem o Ari, tive aula com ele essa semana, ele disse que nem quer ir para a USP semestre que vem, devido à idade também. Então, que é uma medida boa. Mas tem essa evasão aí, né? O pessoal às vezes está na aula, vai dar uma volta, aí depois vem de volta para a aula. Acontece. Não, mas no nosso caso específico, o pessoal, quem compareceu foram vocês, né? Quer dizer, estão firmes desde o início. Não, o que eu vi, professor, foi a galera desistindo logo de largada, né? Tipo, o pessoal não queria fazer esse semestre, mas já na esperança de que o próximo semestre voltasse presencial, mas não Mas vai rolar, né? Os otimistas, né? o pessoal, Ah, não, acho que todo mundo tava pensando que ia ser coisa de, sei lá, 3, 4 meses, né? Só que a realidade foi Nossa, eu batendo pensei aos que ia ser poucos. 2 semanas. Só No que a começo da realidade foi quarentena. chegando. inclusive Sim. com relação à avaliação, né? O pessoal estava esperando abrir em junho, né? Final de maio e junho, para fazer avaliação presencial, né? E tem alguns professores que não gostam de fazer avaliação via Moodle, né? Porque eles falam que é igual jogar palitinho por telefone, né? Quer dizer, então o pessoal não confia muito na avaliação via Moodle. Com razão também, né, professor? É aquela coisa, né, professor? Todo mundo já foi aluno. Exato. Mas agora tem essas novas tecnologias, né? Quer dizer, você fica no Moodle e fica no WhatsApp, né? Então é difícil o controle. Se bem que você fazendo uma prova de múltipla escolha no Moodle, ele embaralha as questões, né? Então cada aluno recebe uma prova diferente, né? Tá certo? Então quer dizer, é tudo embaralhado, né? Mas sempre, né? O pessoal sempre Dá um jeito. Até no Enem, né, professor? O pessoal vem de vaga de matrícula em medicina em várias federais. Já apareceu isso como o caso da Polícia Federal. Ela fez investigação, o pessoal vendia. Eles usavam um negócio na orelha que passava as respostas para as pessoas que estavam fazendo a prova no dia. Então, o pessoal pagava, não sei quantos, 100 mil reais, 120 mil reais para o pessoal entrar em medicina nas federais. Isso daí era bem... Então, imagina o que o pessoal não faz no Moodle, né? Exato. Então, o resultado do Enem aí, né?
Agora, isso vai, algumas faculdades estão usando, né, agora o Enem para fazer matrícula, né, no segundo semestre, né, um vestibular do meio do ano. Então, aí é o resultado do Enem, acho que é só do Enem. Mas é uma situação nova, né? Quer dizer, a pessoa, ainda nós não temos o expertise sobre essas avaliações. Tem aí uma oportunidade de entrada, né, professor? É. Fazer alguma coisa para aplicação de prova. Bom, uma outra coisa também que está sendo notada aí é que a opção, né, EAD, o pessoal está indo muito para EAD, né? Agora, o EAD, né, na minha opinião, ela não está muito, né, dentro da cultura brasileira, né? O brasileiro gosta de eventos presenciais, né? Mas agora não dá para fazer evento especial, então tem que, quando a coisa regularizar, eu não sei se a procura por EAD vai continuar tão grande assim, né? Eu acho que normaliza depois de um tempo mesmo, viu, professor? Porque isso que o senhor comentou mesmo, o brasileiro gosta do contato físico, gosta da proximidade, o calor humano. Acho que é isso, mas acho que vão começar a aderir menos. Mas essa questão do pessoal trabalhar fora de casa, não dentro de casa, né, com home office, isso daí está ficando bastante em evidência agora. Porque muitas empresas, não sei se já comentei isso aqui nessa aula, mas tem bastantes empresas que estão dizendo que vão conseguir chegar a metas, a objetivos que eles traçaram para daqui 5 anos, vão conseguir em 1 ano por causa do coronavírus. Então, tem empresa que está se dando bem, assim, entre algumas aspas, né, com essa imposição aí desse novo estilo de vida. Mas... A minha empresa cresceu 500%, só em 2 meses do corona. Onde que investe, Dé? Ah, não, é setor produtivo, é o e-commerce. Então, essas empresas são as que ainda estão se mantendo na bolsa. Você pega a Magalu, B2W, essas daí, elas perderam bastante valor de mercado, mas conseguiram recuperar os níveis pré-corona já na bolsa, essas de e-commerce. De tanto que estão vendendo, porque aí que a gente estava até conversando no começo da matéria, que aí o pessoal começa a comprar tudo por internet mesmo. Acho que o professor teve o problema de comprar toner da impressora. Problema não estava conseguindo comprar o toner da impressora. Aí o pessoal deixa de ir na loja física e compra pela internet. Essas daí conseguiram se manter. Mas essas outras empresas que parece que vão alocar realmente as pessoas para trabalhar dentro das casas delas, para reduzir custo, claro que tem que mudar várias outras coisas também, né? Estruturais, que às vezes as pessoas não têm dentro de casa. Acesso à internet, um computador bom, alguma coisa assim. Mas parece que vai mudar bastante mesmo depois do corona. As de e-commerce aumentaram ou se mantiveram. Isso eu percebi também. Porque é uma grande vantagem, né, você comprar, né, pela internet. E é interessante porque eu tenho que comprar remédio aí, né, de uso contínuo, então eu abro o site da Ultrafarma, da Onofre, tudo, e fico comparando o preço, né? E compro o que estiver melhor na Ultrafarma, compro da Ultrafarma. O que estiver melhor no Onofre, compro no Onofre. Então, isso permite coisa que, em termos físicos, não dá, né? Porque você sair de uma farmácia na outra, depois volta e tal. Tem um site, professor, que faz isso, é um comparador de preços. Tem um que é como se fosse um busca-pé. Ele já pega todas essas empresas e já coloca num só lugar. Aí você consegue ver a variação dos preços. Aí tem com frete, sem frete. Aí tem esses valores ali que dá para encontrar nesse comparador. Mas não sei se eles cobram alguma taxa para colocar, para alojar o preço da Onofre ou da RD, da Drogasil, no site. Não sei se direto
muda o preço. Acontece isso nas farmácias. O site que fala, o nome do site é Comparador de Preços, é isso? Eu acho que ou é consultar remédios, alguma coisa assim. Tá bom. Eu não lembro de cabeça. Esse tipo de vantagem, né? Não tem no comércio físico, né? Agora, mas o pessoal gosta mesmo é de passear, né? Aí vai. Nossa. Bater perna. Não, gente, eu tenho medo da gente daqui a pouco virar o pessoal do Oli, que fica só deitado na cama, assim, pedindo as coisas pela internet, que é muito mais prático, assim, mas dá um receio. Mas tem que fazer É exercício. a notícia de um chinês que ganhou 100 quilos durante a quarentena. Tá chegando. Meu Deus do céu. Como que ele conseguiu comer tanto? Caramba. Antes e depois, né? Igual o meu caso aqui, que eu tô cabeludo aqui. Então, antes da quarentena, depois, né? Vai ter o pré e o pós agora, viu, professor? Depois dessa quarentena. Pode ter certeza que muita coisa vai... É que tem um pessoal que não mudou os hábitos, realmente, né? Tem um pessoal que continuou. Talvez o pessoal que trabalha em setor essencial, conheço gente que trabalha em supermercado mesmo. A pessoa continua trabalhando, motoboy aí, fazendo entrega. Esses não pararam, né? Isso. O pessoal da saúde também tem bastante serviço. Tem bastante. Agora eles estão fazendo bastante comercial também. O Bradesco, acho que fez um comercial, professor, que fala sobre as pessoas que não conseguiram deixar de trabalhar durante a quarentena, que eles são pessoas bastante importantes para manter muita das coisas que se tivessem parado essas coisas, elas a sociedade estaria num caos ainda maior. Tá lindo o comercial do Bradesco. Tá muito bonitinho. Então, achei bastante bacana eles terem feito isso daí, esse comercial, porque mostra realmente que tem um pessoal na linha de frente, né? Esses daí que vão ser o pessoal que vai dar novo ritmo, né? Vai dar um novo ar aí quando tudo voltar, porque eles vão estar ainda com as cicatrizes, né, do coronavírus e dando a lição de como superar tudo isso daí. Bom, vocês vão poder contar aí para os seus netos, né, que passaram por uma pandemia, né? Isso daí. Já vou começar a escrever uma história já, professor, já para fazer eles dormirem bem. 2020, quando em 2020? Quem diria, né? Naquela época. E é interessante que a última pandemia grande dessa foi há 100 anos atrás, né? De 100 em 100 anos ela volta. Isso é bastante curioso, né? Isso parece... não é que parece, né? Tem o pessoal da Idade Média tinha bastante essa questão aí com o ano 1000, né? Quando o ano 1000 chegasse. São Tomás de Aquino, todos esses pensadores. Nós tivemos na história da humanidade muitas pandemias, né? E o pessoal também não tinha, né? Não tinha remédio, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Então, matava muita gente, né? Sim, a peste negra acho que é o maior exemplo maior disso daí, de como que uma pandemia consegue destruir tanto quanto uma guerra, né? Assim como a guerra do Paraguai ele matou 2/3 da população, a pandemia a peste negra matou 2/3 da Europa. Não sei se foi da Europa ou da Inglaterra agora, eu posso estar aumentando um pouco. Fora da Europa. Fora as outras pestes, né, causadas pelo ser humano, né? Então, a dizimação, né, dos indígenas no México, no Peru, né? Foi terrível, né? Quer dizer, o Cortés lá, ele disseminou uma peste, acho que foi sarampo lá entre os índios, matou vários milhões, né? Sim.
E destruiu. Aí a gente imagina o quanto o coronavírus não teria matado hoje se a gente não tivesse o acesso à tecnologia e medicina que a gente tem, né? É. Porque é muita evolução envolvida. Sem dúvida, né? Não, e também a conscientização, né, de que tem que ficar em casa, tudo. Sim, que seria muito difícil de fazer sem toda a mídia que a gente tem hoje. Mas no caso da gripe espanhola, o pessoal ficava em casa e punha máscara até em cachorro, gato, tudo. Pô, eles não sabiam, né? Então, se protegia. Né? Mas depois que terminou, disse que o melhor carnaval do Rio de Janeiro foi pós-gripe espanhola, né? Foi O melhor carnaval foi... Muita gente foi pular carnaval depois. É bom saber, então, professor. Gente, eu entendo, porque eu tô ansiosa para isso passar para eu poder voltar a ir na balada. Meu Deus do céu, que vontade de ir na balada. Nem me falha, Amanda. Que saudade de uma festa, hein? Sim. Se bem que outro dia em Sorocaba teve uma baita de uma festa, não, com 700 pessoas lá. Mas saíram prendendo todo mundo ou não? Hã? Saíram prendendo todo mundo ou não? Deixou a festa rolar? Não, eles fizeram uma intervenção na festa, né? Mas depois que a polícia foi embora, a festa continuou, né? Sorocabana é triste em festa, viu, professor? Esses daí sai quando o sol nasce. O pessoal gosta, né, dele. Bastante. É. Bom, a moça que trabalha aqui em casa, né, ela mora na divisa entre São Paulo e Diadema, diz que na rua dela, né, tem toda sexta-feira, de um lado tem forró, né, e de outro lado tem o funk, né? Então, sim, enche de gente, né? Diadema lá na... Sim, eu conheço Diadema um pouco aqui, professor, que eu sou da Zona Sul, conheço um pouco ali por parte de divisa Diadema. Ali realmente, se ficar bastante... É que é bastante esparso também ali, não aglomera tanto. Mas quando tem essas reuniões sociais aí, vai muita gente, vai bastante gente. É complicado. Ela disse que toda sexta-feira, né? Não precisa... Tem, é que eu já morei em Diadema, lá tem uma praça central, é muito legal, gente. Que festa em Diadema. Bom, mas eu estou falando aqui da periferia de Diadema, né? Não é lá no centro, né? Divisa Diadema, né, Diadema. Ali entre o Jabaquara, né, e o Americanópolis, Diadema, por ali. É onde tem uma caixa d'água, né, da Sabesp, dá para ver de longe, dá para ver a represa, então... Então fica mais para o sul ainda, eu acho. Porque Diadema, aqui eles falam que é com PC, professor. Periferia. Isso, eu conheço Diadema. Então, porque essas festas aí são promovidas aí pelo pessoal do narcotráfico, né? Então eles precisam... Exatamente, professor. Isso daí deu até problema aí. Não sei se não foi em Diadema, mas às vezes dá problema assim, porque o pessoal aglomera a gente, é coisa de não conseguir sair com o carro. Se você entra na rua errada sem querer, tá voltando para sua casa, mora em Diadema, por um acaso. Aí tá tendo um baile na rua, 11 horas na sexta-feira, não consegue passar porque tem um mar de gente ali e que tá com o carro parado, carro de som, então... Aí, para passar, tem que ficar falando com um monte de gente, deixa eu passar, dá licença. Então, eles tiram aquele direito de ir e vir, né, na rua. Por isso que é complicado. Aí o governo do estado pede para que as pessoas que vão fazer esses bailes, essas festas, avisarem a prefeitura. Mas tem a ver exatamente com o narcotráfico. Então, não tem como deixar isso de um jeito... legal ou alguma coisa assim, aí fica complicado, mas o pessoal da comunidade ainda tenta dizer que é uma manifestação cultural deles, de fazer festa, aí o outro pessoal fala que não estão deixando o pessoal das comunidades fazerem festas, porque as outras pessoas das outras regiões de São Paulo fazem festas em mansões, no Morumbi, umas coisas assim, aí começa aquele debate, aquela discussão sobre aonde pode, quem que pode, mas tem que ver que tem esses elementos aí que atuam
nas periferias, que às vezes eles ficam debaixo do pano, assim, entre aspas, mas eles atuam, sim, nesses locais. Aí que está o medo do pessoal. Aí que mora o medo. Se bem que você viu lá em Paraisópolis, né? Um monte de gente que não é de lá frequenta essas festas, né? Então, já é um evento, né? Um evento famoso, né? Bastante. No Rio de Janeiro, isso daí aparece bastante também, né? Até nas músicas cariocas, né? Que eles falam que a menina do condomínio sobe o morro para ir no baile, para rebolar. Eles falam assim, falam meio assim. Então tem esse movimento pendular aí das pessoas, essa micromigração aí para o pessoal ir para as festas. Já conheci também muita gente que mora, eu moro no Planalto Paulista, né? Que mora no Planalto Paulista e ia pro Capão Redondo para ir em festa. E pessoal well-bred, né? Nascido e criado em São Paulo super bem e gostava de ir em festa, mas gosto não se discute. Eles toda vez estavam no Capão Redondo em festa, mas é gosto. Então, talvez a cadeia de valor deles devia estar mais ajustada a tomar cerveja na rua, esse tipo de coisa. Mas não cabe a mim o julgamento. Mas esse comentário que o senhor falou é bastante isso daí. Tem muitas coisas a ver com narcotráfico. Muitas, mais do que se imagina até. Mas isso não é escopo. É questão de segurança pública. O crime organizado tem esse nome porque ele é organizado mesmo. Muito, muito organizado. Muito mais organizado que muita padaria. Porque é delicado, porque a galera que assim, as festas de ricos também tem muito narcotráfico envolvido. Só que a galera mais padrão, né? A galera que tem mais grana, a galera que consegue disfarçar isso melhor, mas tipo, não deixa de ter um monte de droga envolvida, enquanto nas festas que são mais acessíveis, da galera pobre, da galera da periferia, também tem muita gente que não tem nada a ver com isso. Então é uma métrica difícil essa, né, do narcotráfico. Sim, você tem toda a razão, viu? Aí que mora, né? Exatamente a ideia de que o narcotráfico explora até o pessoal que não tem acesso, né? Porque o que eles fazem? As pessoas não têm condições de morar em outros lugares, aí elas moram lá. Então, aí fica aquela questão de, eu sei que acontece tal coisa em tal região, mas eu não posso contar porque senão eles colocam um toque de recolher na rua. Aí, tudo bem, essa questão das drogas tem também nas outras classes. A gente vê isso em filme, né? Vê festa em Ibiza, os caras cheios de cocaína, de pastilhas que eles chamam, né? De êxtase e tudo mais. Mas o que eles fazem? Tem até também umas investigações que a Polícia Civil está fazendo que o crime organizado tem desmatado algumas regiões aqui em São Paulo, na região do Guarapiranga, uma coisa assim. Então, eles pegam essas regiões, o crime organizado pega essas regiões periféricas porque é difícil acesso. Então, eles acabam se usando como escudo a periferia. Mas, quando, na verdade, eles não têm também nada de periferia, porque o pessoal que está no crime organizado ganha um dinheiro, viu? E eles acabam se defendendo ali, né? Dizendo que tem as raízes na comunidade, mas não é bem assim. Eles utilizam, às vezes, mais como... porque aí é chamado o quarto setor, né? Quer dizer, então, nós temos aí vários setores, né? E onde movimenta muito dinheiro é o quarto setor também, né? Então, o primeiro setor é o setor de armas, né? Armamentos. Depois vem o petróleo, né? Estou falando antes do Covid. Depois do petróleo vem as atividades financeiras, né? E depois, né, tem aí as atividades ilegais, né? Agora, eu queria chamar a atenção aí da Amanda, né? Ela usou um termo aí várias vezes, né? De galera, né? Esse termo de galera, a gente tem que ver a origem, né, desse termo, né? Porque essa galera, né, eram aqueles escravos, né, submetidos para impulsionar as galés, né? Que eram... Sério? Eu não fazia ideia. então... Que aula, hein?
Não, aprendendo todo dia, né, gente? Então, caramba, essa daí foi... Essa é nova pra mim, essa é nova. Ainda falar que o Carlos Drummond de Andrade usou galera, quer dizer, nos poemas dele, mas tem a ver, a etimologia é bem mais antiga. Continua, professor, por favor. Continua, não. Fala, é um tema assim bastante, como eu diria, né? Quando você fala em galera, né? Na verdade você está se referindo a tá chamando aí todo mundo aí de escravos, né? É igual caramba. Quem usa muito isso é o Faustão. O Faustão, aí galera, ofendendo. Não, mas é sempre bom aprender de onde vem esses comentários meio racistas que estão incrustados de um jeito que a gente nem sabe, né? Tem uma plataforma de vídeos que eu assisto e eles estão banindo vários dos produtores de conteúdo ou suspendendo as contas porque eles continuam usando termos relacionados à Mongólia, né? E aí a galera não sabe, mas, tipo assim, eles estão tentando fazer esse trabalho de conscientização. Então sempre surgem palavras que a gente não sabe o contexto, a gente fala e acaba que tem toda uma origem racista por trás. Legal saber, professor, já vou me corrigir, né? Exato. Igual um outro termo que nós usamos muito aí na contabilidade é também sobre o ágio, né? A compra com ágio, sem ágio. E esse ágio, né, ele é sinônimo de juros, né? E o cara que cobra ágio é o agiota, né? Então, tem alguns termos assim interessantes, né? Para a gente... Por que se chama ágio, né? Por causa dos agiotas, né? Que emprestavam dinheiro, emprestam, né? Dinheiro a taxa de juros exorbitantes, né? Tá certo? E agora existem aí vários agiotas aí que têm empresas, inclusive, né? Nossa, aqui perto de onde eu moro tem na rua, assim, algumas empresas que não deve ter nem CNPJ, eu acho, mas é abertamente alguma coisa desse tipo, assim. E usam, tem uma política de pagamentos bastante diferenciada, né? Exatamente. E principalmente métodos de cobrança bem persuasivos, né? Bastante. Terceirizados ainda por cima. Então, o ágio, né, é a atividade dos agiotas, né? E nós usamos, né, no caso aí da contabilização, né, do ágio, né, na compra de outras empresas e tal, né? Vai ter amortiza, não amortiza? Define o ciclo de vida dele, o ciclo de vida útil, se é definível ou não. Se não for, faz impairment. Isso é bem interessante. Eu fiz um trabalho sobre ativo intangível, professor, esse semestre ainda. Falava sobre... Não, a matéria era sobre notas explicativas. Ainda tenho outro seminário para fazer. Aí eu tive que ir um pouquinho mais a fundo a isso daí. Ágil, goodwill, tudo isso daí, né? Sobrepreço, que é sinônimo de sobrepreço. Mas eu não sabia que vinha do agiota. Eu sempre achei ágil é uma tradução para goodwill. Goodwill já é uma coisa mais difícil de traduzir. Mas aí fica mais simples pensando nessa figura do agiota, que é o quem tem algum ganho por fazer alguma transação. Na verdade, é a diferença, né? É os juros, né? São os juros que você estaria assumindo, né? Quando comprar uma dívida com um agiota, né? Juros extorsivos, né? Tem aí uma empresa agiota aí que faz até propaganda na televisão, né? E se você fizer uma indicação de um cliente para eles te dão R$300. Né? Então, e é o seguinte, o sujeito pega R$2.000 e paga 10 parcelas de R$400. Né? Acho que estão fazendo um favor, hein, para a pessoa que está precisando de dinheiro. Isso é bastante complicado. Você vê, para pular os juros aí, né? Dá um juros astronômico. Né?
Isso é complicado. Por isso que tem aparecido, acho que essas empresas mesmo, não tem aparecido, na verdade, mas apareceu, né? Essas empresas que pegaram um mercado consumidor diferente, que nem a Nubank. Ela concede crédito de uma maneira alternativa, né? Que é através do cartão de crédito e com uma restrição um pouquinho menor, né? Que tem o Bacen e tudo mais, mas a regulamentação parece ser mais simples do que e menos burocrática do que um banco múltiplo, né? Então, eles, na verdade, eles dão dinheiro para todo mundo, né? Exatamente isso. Então, um dos pontos que se baseia é que os que pagam têm que pagar pelos que não pagam, né? Isso faz a taxa de juros subir para caramba. E a questão de inadimplência no Brasil, eu acho que é um hot topic, viu, professor? Porque que tem de inadimplência, que eu vi em escola particular, eu estudei em escola particular, tive esse privilégio aí, e às vezes a diretora falava sobre, não sei por que ela falava isso em sala, né? Mas ela falava sobre inadimplência às vezes, porque ela dizia que se ela tem uma turma com 15 alunos e 5 não pagam, ela tem Então, ela falava que inadimplência era um problema constante. Aí depois eu comecei a perceber, conforme eu fui estudando contabilidade, essas partes mais financeiras, que realmente inadimplência é bastante... É um elemento bastante presente no cenário brasileiro. Porque até dentro da contabilidade a gente tem que fazer estimativa para perda, né? Do PCLD. Então, essa figura aí de não receber o pagamento de algo é bem presente. Aí, mesmo com a taxa de juros a 3% que a Selic que o BC está pagando de 3%, quando a gente vai ali na mesa com o Itaú, Santander, esses bancos de varejo mais comuns do Brasil, consegue uma taxa de 3% ao ano. Exatamente por a gente estar pagando o preço das pessoas que não pagam as parcelas. Aí, isso eu acho que é falta de educação financeira, para falar a verdade, professor, mas é mais estrutural do que parece. Aí, Marcão, só aproveitando para englobar, a Selic caiu ontem 0,75 para 2,25, tá? Então agora... Eu vi isso daí. Nossa, então... E ver que daqui a pouco não vai ter mais ninguém investindo em bonde brasileiro, né? Mas vamos ver se isso está mostrando uma maturação do nosso sistema financeiro, né? Uma maturidade, assim, de pegar e dizer, você consegue captar aqui dinheiro a uns juros mais baixos, então a gente está mais competitivo. Aí vamos ver se isso vai tirar os rentistas e trazer mais empreendedorismo. Eu espero que sim, Os investidores estrangeiros, eles estão fugindo aí, né? Por causa dessa taxa de juros baixa, né? Também. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Nunca a taxa de juros esteve tão baixa, né? Isso beneficia a dívida interna, né? A dívida interna, o custo dela ficou bastante pequeno, né, em relação quando a taxa de juros era maior, né, 10% ao ano, 12%. Mas a taxa de juros, a ideia é baixar a taxa de juros para aumentar os investimentos produtivos, né? Então, não tem mais alternativa. Né? Sim, isso realmente acho que é necessário. Mas é estrutural essa questão aí, viu, professor? Acho que se fizesse É que eu não sei se eu tenho a coragem de começar uma pesquisa no 4º ano, né? Talvez eu tenha mais um ano pela frente, mas fazer uma pesquisa meio de side, assim, de lado, sobre qual que é o nível de endividamento das famílias brasileiras, das classes mais baixas. Porque não tem como se pegar uma amostra da classe A e B, é pouco representativa da sociedade, porque acho que A e B deve ser 3 ou 5% da sociedade brasileira. Então, teria que pegar classe C, D, E, para ter uma representatividade maior, né? Uma amostra de uma população mais representativa.
e ver qual que é o nível de endividamento dessa população, dessa população, desse espaço amostral, porque isso tem um impacto muito grande depois nesse universo dessas classes, porque elas são as que vão ao banco e não têm acesso a crédito, ou quando tem acesso a crédito, o crédito é muito mais caro, e isso impacta também no consciente, né, dessa população, de que sempre que eles forem fazer alguma coisa, vai ser um pouco mais difícil, porque elas estão pagando a conta de outras pessoas que não fazem. Então, isso acho que cria um imbróglio dentro pelo menos da sociedade brasileira. Eu vejo isso, né? Mas eu não sei se eu teria coragem de fazer uma pesquisa assim, indo para esse método mais quantitativo. Quando você fala em endividamento, né, esse conceito de endividamento aí tem que ser mais abrangente, né? Por exemplo, né, o sujeito que mora de aluguel. Se ele deixa de pagar o aluguel, na verdade ele está se endividando, né? Isso não aparece em nenhuma instituição financeira. Quem está bancando essa família seria o locador, né, o proprietário do imóvel, né? Isso é bastante comum, né? A primeira coisa que a pessoa deixa de pagar é o aluguel, né? Então, aqui nós temos uma legislação bastante favorável ao locatário, né? O inquilino. E então, principalmente agora, né, nesse coronavírus aí, as ações de despejos parece que estão suspensas, né? Então, já está se endividando junto a pessoas físicas, né? E evidentemente também, né, está pegando aí os seus créditos aí daquelas empresas que empresta 2.000 e cobra 10 de 400. Né? Então, é um endividamento terrível. Né? Então teria que ser mais abrangente. E é complicado, né? Você vê pessoa física se endividando com pessoa física. É bem mais complicado, até porque isso daí depois impacta também na restrição orçamentária dessa outra família que está recebendo menos renda. Então vira quase um efeito cascata, né, nisso daí. Acho que é tudo uma corrente, né? É tudo uma cadeia, né? De existe aí uma continuidade, né? Se você não recebe, você também não paga, né? Sim. Tá certo? Então aí fica terrível, né? Esse é o ponto principal aí, né? Da economia, né? Com relação a essa pandemia, né? Nós mantemos as máquinas produtivas, né, paradas, né? Mas a relação à economia continua, né? Tem os impostos para serem pagos, né? IPTU, tudo, né? E isso daí as prefeituras não querem nem saber, né? Então fica assim, né? Eles estão tomando algumas medidas. Pelo menos a prefeitura de Diadema prorrogou o IPTU até agosto. Ah, é? É uma boa medida. Mas o nosso amigo aí, o Bruno Covas, ele não falou nada disso, né? Ainda não, eu acho que não. E pior que São Paulo recebeu uma baita quantia, a cidade de São Paulo recebeu uma baita quantia da União. Mas, aparentemente, esses recursos estão sendo alocados em esforços, né, da prefeitura e do estado aí. Mas vamos ver se não é só campanha, né? Porque o que está estourando de escândalo aí com compra de equipamento e teste e tudo mais não é brincadeira, não. É em Manaus, é no Rio de Janeiro, é no Espírito Santo, Santa Catarina, vai aparecendo todas essas distorções aí que estão fazendo com o orçamento público. No Rio de Janeiro, a gestão da saúde sempre foi bastante assim, né? O pessoal não confia muito, né? Todos os secretários da saúde acho que tiveram problemas, né?
com polícia, né? Então, Especialmente os últimos foi bem difícil, né? Quem que foi Não, bem mas não foi por isso. Ô, Marcos, deixa eu te perguntar, você sabe se esse adiamento que vai ter de PTU, como você falou, em Diadema, se eles vão adiar no sentido de você só paga depois de agosto, que for referente a agosto depois, ou se você vai ter que pagar o ano inteiro depois de agosto? Então, é que eles colocaram as parcelas até agosto como você, assim, ó, venceu em maio agora, por exemplo. Aí você pode ter, essa parcela vencida não vai incorrer juros, nem multa, nem nada disso daí. Aí você tem até agosto para pagar. Então, só prorrogaram a data de vencimento dessas Entendi, mensalidades aí. Mas se você já pagou no começo do ano, não impacta em nada. entendi. você vai ter que pagar em agosto 2 parcelas, né? A de agosto e a de maio. Isso. Sim. Isso mesmo. Meu Deus. Aí, se bem que é esse negócio, não adianta nada prorrogar se a pessoa vai ter que gastar esse dinheiro com alguma outra coisa. Então, Dá um fôlego, né? Um fôlego para a dá um pessoa. pouco. Isso é verdade, isso é verdade. Espera-se que até agosto essa pessoa volte a trabalhar, né? Volte a... Principalmente esse pessoal que... né, essa atividade aí de... A pessoa vende coisas, né, na rua, né, os ambulantes, né? Esse daí não perderam toda a receita, né? Não tem... Agora, quando eles voltarem a trabalhar, pode ser que eles se recuperem, né? Um pouco. Sim, vamos cruzar os dedos para que eles se recuperem, professor, porque quando acontece de desemprego diminuir, não, desemprego aumentar, normalmente a violência aumenta no país. Isso é uma correlação que tem com o nível de emprego que é bastante interessante também, que conforme vai aumentando o desemprego, a violência aumenta. Quando começou a estourar a coisa da Lava Jato, em 2011, por aí que o Brasil começou a entrar em crise de verdade, isso se deu nos índices de criminalidade. Eu achei isso curioso. Esse dado é que eu não vou conseguir precisar agora qual foi a porcentagem e tudo mais, mas tem uma correlação entre desemprego e criminalidade. Porque a pessoa tenta resolver o problema dela, né? De uma forma mais agressiva, né? Agora, em outros países, o pessoal faz passeatas, né? Sim, sim. Aqui as passeatas sempre tem aí um estímulo político, né? Então, sempre está avisado, né? Isso é complicado. A França faz bastante isso daí. O pessoal lá da França estava gritando pela aposentadoria deles até semana passada. Agora eles acho que pararam por causa do Covid, mas eles estavam bastante tempo. Aí os coletes amarelos aparecendo, dizendo que se eles não fizessem nada agora, o governo não ia fazer nada para eles, e quando eles fossem se aposentar, eles não iam ter nada. Simplesmente iam ficar Deus dará, né? E parece que o Macron deu uma recuada, né, nessa sim, ideia de mudar a aposentadoria. eu vi bastante pouco depois da pandemia, mas parecia que estava caminhando para isso daí, né? Os governantes europeus, acho que no fundo, assim, eles fazem uma resistência no começo, mas parece que no fim, assim, eles acabam cedendo à população que se manifesta. Acho que isso até é uma coisa que a gente teria que aprender, fazer a lição de casa, né, e trazer aqui para importar essa atitude. Os políticos devem importar essa atitude dos europeus, né? Apesar de parecer um pouco de complexo de vira-lata, mas não. É só que os nossos congressistas, eles normalmente não dão o braço a torcer mesmo para a população. Às vezes por estarem envolvidas, né, estarem enviesadas politicamente, ou mesmo por não ouvir mesmo a população. Eu acho que acontece isso. Agora também tem a gente observa, né, que a classe acadêmica, né, hoje ela está mais conformada, né? Então não sai às ruas, né, para fazer protestos, né?
Sim, isso acontece também. O último protesto que eu vi que foi o pessoal jovem que foi à rua foi o de 2013. Foi o único que eu vi que acabou com o pessoal indo até Foi o Brasília, o pessoal indo até Brasília não, mas tomando ali o Palácio do Planalto. Teve uma noite que eles subiram no telhado do Palácio do Planalto, atearam fogo ali na ladeira e tomaram realmente o palácio. Ali eu vi que tinha pelo menos uma tentativa de cefalização de todas as capitais com insatisfação política, mas sem apartidária, sendo apartidária. Mas aí depois começa a aparecer Black Bloc, umas coisas meio estranhas, aí começa a ficar realmente umas forças obscuras e aí, entrando nos movimentos. aí desvirtua, né? Isso é complicado, mas não acontece só no Brasil. Eu vi que isso também acontece nos outros países. Aquele colega meu que mora em Los Angeles, ele falou que depois daquele jovem negro ter sido assassinado pela polícia, as pessoas começaram a sair às ruas, mas começaram a quebrar as coisas de verdade. Mas aí ele falou, fez uma ressalva pro lado negativo disso, que tinham pessoas que iam para as manifestações, ficavam fazendo baderna e roubando propriedade, né? Pegavam a loja da Apple e pegavam os celulares, os iPads que tinham na loja no meio da manifestação. Ah, Aí, eu vi vídeo disso acontecendo. então, Mas eu vi mais a galera quebrando de um jeito pra se manifestar mesmo do que fazendo isso, mas tinha bastante isso aí rolando. Eu vi vídeo da galera fazendo isso até na loja da Nike, tentando sair com sapato. sim, aí eles falaram aí ele falou no final que isso daí desvirtua a pacificidade da manifestação. Ah, eu também acho. Independente de ter subtração de propriedade ou não, isso daí desvirtua a pacificidade mesmo de se manifestar, de ir lá simplesmente sair e no loitering, né? Nos Estados Unidos às vezes tem essa lei, né? De não ficar sem fazer nada. Então, eles não podem ficar parados num só lugar, eles vão andando para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Aí deslegitimar uma manifestação pacífica às vezes tem um direcionador político, né, de querer realmente deslegitimar uma manifestação pacífica, porque aquilo mostra uma incapacidade ou uma ingerência do governo de atender às demandas daquela parcela. E também é uma forma, né, de você sabotar o movimento, né? Então, esse pessoal vai saquear as lojas, né? Quebrar vidros dos bancos, portas, e aí desvirtua, né? Então, passa a ser um ato ilegal, né? Porque a passeata ela é legal, né? Você pode se manifestar, né? Pela nossa Constituição. Agora não pode fazer saque, né? Quer dizer, aproveitar para saquear lojas, tudo, né? Dizer, e depois o governo classifica isso como ato terrorista, apedrejar banco e tudo mais. Isso daí é o que... Isso desvirtua, né? Isso, exatamente. Isso que eu achava bastante legal. Eu não quero ser muito retrô, né? Porém, aquelas manifestações para a independência da Índia, que foi liderada por Gandhi, né? Aquilo foi, acho que o ato máximo, né? De algo que era pacífico, de uma demanda que eles estavam, que uma população estava pedindo, né, para o governo, de uma forma pacífica e que não acabou muito bem, né? Em alguns momentos. Tanto no filme, não sei se alguém aqui já assistiu o filme do Gandhi, mas tem um massacre que acontece na Índia durante essa tentativa de independência da Índia, que simplesmente tem 1.000 e poucas pessoas junto com Gandhi e que estão pedindo para serem independentes. E o Império Britânico abre fogo em todo mundo e simplesmente fuzila todo mundo. Aquilo é terrível, né? isso, mostra símbolo de resistência. Sim, Agora, mas em alguns momentos, vendo esse tipo de coisa, você questiona até onde o Pacífico se impõe, sabe? Eu nunca fui Black Bloc nem nada, gente. Eu tô só falando que eu entendo em alguns momentos quando as pessoas estão revoltadas ao nível
de acabar desafiando os limites do Pacífico, eu entendo, porque é complicado você ver muitas manifestações e muitos casos em que você é pacífico e não dá em nada, ou você é pacífico, mas o movimento contrário não é pacífico com você, sabe? É muito delicada essa questão. Lá na Índia também teve a questão religiosa, né? De um lado era o pessoal muçulmano, outro da religião hindu, né? Depois tiveram a ideia de fazer 2 países, né? A Índia e o Paquistão, né? Quer dizer, então os Não melhorou, né? Não, pô, foi um negócio, eram assim, né? Multidões, né? De hindus indo para a Índia e multidões de muçulmanos indo para o Paquistão. E quando essas 2 multidões se encontravam, saía briga terrível, né? Quer dizer, foi o governo britânico lá fez coisas super erradas, né? Quer dizer, por isso aqui também, né? Na nossa opinião, muitos atos terroristas, né, ocorrem, né, nesses países que eram colonizadores, né, que ainda é uma espécie de uma vingança, né, com relação ao que eles aprontaram nas colônias, né? Então, e também, né, eles fizeram que as antigas colônias, né, eram considerados como da mesma nacionalidade, podiam imigrar, né, para os países. E agora, com esse coronavírus aí, eles estão resolvendo aí esse problema, né, da imigração, né? Então, proibiram aí todo mundo de imigrar, né, com essa história de que podem trazer pandemias, né? Sim, pior que países que às vezes nem são considerados como desenvolvidos. Eu estava vendo o CEO da Qatar Airways falar, né? Uma entrevista de 2 semanas atrás, alguma coisa assim, na Al Jazeera, na TV árabe. Aí estava falando sobre a quarentena, sobre como é a quarentena no Qatar. Primeiro eles estavam falando sobre o preço de ticket aéreo, né? Que ele está dizendo que agora, ainda assim, os aviões estão voando, alguns, né? Mas com espaço reduzido, se tem uma pessoa num assento, tem que ter uma distância de outra pessoa, aí aumenta o preço do ticket, mas mesmo assim eles continuam em operação. E ele falou sobre os 14 dias que as pessoas têm que ter para quando chegarem no Catar. Então, se você chega no Catar hoje, você tem que ficar 14 dias ali em quarentena, independente da nacionalidade. Se você vem da Inglaterra ou se você vem da Indonésia, tem que ficar 14 dias. Então, isso daí realmente vai virar um mecanismo para controle de imigração desses países. E não só dos desenvolvidos, né? Mas às vezes também por algum país que possa ser xenófobo, alguma coisa assim, isso pode começar a acontecer mesmo. Até por questão religiosa, não deixar algum outro um xiita talvez não entrar num país sunita, algo assim poderia começar a acontecer. E justo numa hora que a gente estava mudando esses paradigmas dos imigrantes. Acho que o brasileiro, para ir para a Inglaterra, também precisa fazer a quarentena, né? Eu acho que sim. Tem que ficar lá no... Eu acho que acho que eles ficam num hotel, né? Isolados. Sim, eles são enviados para algum lugar, para eles ficarem isolados do resto do país. Então, é terrível. Vamos ver coisa mudando. Em julho aí ninguém vai poder ir para a Disney. Verdade. A pessoa você vai para a Disney e tem que ficar 14 dias isolado, né? Tem que fazer uma viagem de 28 dias. Mas de verdade, a Disney agora parece ser um oásis, viu, professor? Porque aquilo vazio deve ser Alice no Mundo das Maravilhas, né? O Alice no Mundo das Tristezas, né? Porque o que anima são as pessoas, né? É verdade, né? Não ter ninguém para compartilhar a diversão fica chato, né? Sem pegar uma filhinha, nada, pô. Você vai, chega, já pode ir no entretenimento, né? Na diversão, pegar sua... Não, aí não... Fast Pass ali, é bom. Saudade.
passa aquela passeata deles lá e não tem ninguém para ouvir. Não sei. Nossa, isso seria triste mesmo, realmente. Para quem Nossa, isso seria muito triste. É igual você dá uma festa e não aparece ninguém, né? É verdade. Todo mundo um olhando para a cara do outro. Os anfitriões, né? Os anfitriões ficam... Sim, estourando o balão. Não tem. Vamos esperar terminar isso aí, depois fazer o carnaval de 1919. 18. É verdade, viu, professor? Eu vou começar a fazer o meu desenho de roteiro. O que eu vou fazer no próximo carnaval? O carnaval pós, né? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, com certeza. Porque o desse ano foi complicado, viu, professor? Que estava começando a pandemia, foi março, né? Estava começando ter casos no Brasil. O primeiro caso, eu acho que foi na USP mesmo, foi um aluno da Geografia, que teve coronavírus, acho que no Brasil, que foi aqui em São Paulo. Aí, quando começou a aparecer isso, estava todo mundo no carnaval. Eu fui nos blocos, né? Eu fui, mas não me contaminei. Aí, no Ibirapuera, olha, eu nem lembro como foi bom o carnaval. E no Largo do Paissandu. Eu fui nesses dois lugares que eu lembro. O bloco é um negócio muito animado, né? Bastante. Bastante. Legal. E a pessoa participa, né? Então, Sim. isso é importante. Não é igual a escola de samba, você vai lá para ficar vendo os outros se divertir, né? O pessoal do bloco se junta mesmo para fazer algo. Bem legal. Tem uns que tem mais de 70 anos, 80 anos aqui em São Paulo, do Bexiga ali, do Jaçanã. Esses lugares aí, meu Deus do céu. O pessoal tem um desejo por festa que é incomensurável, de verdade. Porque 70 anos fazendo a passeata, não, como que é? O bloquinho deles não é para qualquer um, não. A pessoa fica esperando o ano inteiro, né? Para poder desfilar, né? Das escolas de samba não sou muito chegado também, porque é muito comercial, aí depois no fim do carnaval eles jogam aquelas alegorias em qualquer canto e ficam só envelhecendo, não dão um destino adequado àquilo ali, aí eu acho muito... Fora a corrupção que tem nisso daí também, que não é pouca, mas eu prefiro esses dos bloquinhos pequenos mesmo. Aqui perto de casa não tem mais nenhum bloquinho, infelizmente, mas tinha um na Indianópolis que passava muito tempo atrás. Aí eu fui nesses daí, do Paissandu, do Ibirapuera, e lotado, professor. Coisa de, acho que, aquele 1 milhão de pessoas por quilômetro quadrado. Porque tava muita gente no mesmo lugar. Tinha muita gente no mesmo lugar. Então, isso daí deve ter... E pelo menos depois, né? Ligado um alerta para o pessoal para não fazer aglomeração. Se contaminou nessa época. Tem cursos aí de administração que tem assim, núcleos de estudos, né, sobre escola de samba, né, porque dizem que a escola de samba é a empresa perfeita, né, quer dizer, tem seu financiamento, né, então, os banqueiros do bicho que antigamente financiavam, né, tem os participantes, né, os funcionários lá da escola de samba que pagam para participar, né, então é a empresa perfeita, né, tem toda uma situação aí de investimento, de produção de fantasias, de carros alegóricos, etc. Né? Então, é um estudo interessante. Né? E depois tem também, né, tem o pessoal que vai lá em cima, né, dos carros alegóricos, né, e tem, como diz a Amanda, né, a galera que vai embaixo empurrando, né? Até tu, professor, até tu. Aí a turma de baixo é que faz a força, né? Então, agora, não sei se tem algum trabalho de contabilidade, assim, tipo TCC, né? Para examinar a parte contábil, né? Dessas escolas de samba, né?
Eu acho que elas nem devem abrir os livros delas, viu, professor? Aquilo é no Rio de Janeiro, a Mangueira, a Salgueiro, a Beija-Flor, tem umas coisas que são simplesmente, acho que, impublicáveis. Se forem, porque tem o tal do chefe, né, da escola de samba, não sei o nome que eles utilizam mesmo, mas, putz, tem uma estruturação que ele vende as fantasias, né? Tem o sujeito lá que tem um bloco, né, dentro da escola de samba, uma ala, né, que chama ala. Ele vende, né? Se você quiser desfilar naquela ala, você tem que comprar a fantasia e é ele que vende, né? Tem um negócio então, mas é a empresa onde o sujeito paga para trabalhar, né? Paga para desfilar. Né? Então, sim, uma vez me convidaram para desfilar e falaram que tinha que pagar. Eu falei, ué, mas me convidaram, mas tem que pagar o convite de foi convidado, mas... Fora a fantasia, né? Fora a fantasia, então. Se tivesse aí na fantasia, ia ser mais uma surpresa para mim. Eu falo, nossa. E a Prefiro fantasia... no bloquinho ali, pegar o metrô, descer na linha amarela, tá ali. Ou, na verdade, Vila Madalena é o melhor, né? Linha verde ali. Desce, não, metrô Vila Madalena. Ali o carnaval é bom, é legal. Muito bom. Você vê que estamos com saudade aí das festas. Sim. Alguns mais que outros, né, professor? É isso aí, então, pessoal. Eu agradeço aí, né, vocês terem levantado cedo aí para nossa aula, né? E se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o trabalho, eu vou fazer o que a Amanda sugeriu, dar uma olhada, né? E devolvo com algumas observações, tá certo? Obrigada. Tá bom, então realmente é um prazer aí ter a convivência de vocês, né, com as aulas, e quando tiver a volta, né, às atividades normais, nós precisamos fazer um bate-papo aí tomando uma cervejinha, né? Porque, Eu tô dentro. Maravilha, professor. Vocês são realmente sensacionais. Eu gosto dessa reunião das quintas-feiras, né? Ok. Vamos marcar depois isso daí, professor. Vamos ver se a gente consegue. Ele no Rio das Batidas. É isso aí. Tá bom. Ok. Então, vamos encerrando aí, né? E qualquer coisa estou à disposição. Tá bom? Obrigada, professor. Professor, só uma pergunta, então. Já como o senhor vai fazer esse comentário nos ensaios, tem algum prazo? E deixa eu só perguntar mais uma coisa junto com essa pergunta. Eu mandei em PDF em Word o documento. Qual que era para mandar? Não sei se pode ajudar também o João aí, que não entregou ainda, mas eu enviei nos dois, só para... É melhor para fazer comentários é o Word, né? Quer dizer, porque o PDF não dá para você escrever em cima, né? Então, pelo Word, a gente consegue inserir comentários, né? Quer dizer, então, eu prefiro o Word, né? Mas também eu aceito o PDF também. Não, tá ok, professor. Nós somos bastante. Tá bom? Tá bom, flexíveis. Tá ótimo. Obrigado, viu, professor? Um abraço, bom fim de semana. Igualmente. Até quinta. Aí nós vamos encerrar. Até. Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Um abraço.